queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovic, do Comando Águia, Ministério de Avivamento. E aí, como vocês estão? Creio que tudo bem, tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, muitas pessoas têm pedido para mim contar o meu testemunho, né? Como tudo começou, como é que você parou nessa, né? Você queria, não queria, como foi? E eu queria tentar passar resumidamente, né, o que se tornou um livro, né? Eu estou no finalzinho do livro agora, estava esperando o comando de Deus pro final do livro, já recebi, creio que até fevereiro ele está pronto. E amados, meu testemunho, para alguns, quando pede para contar, eu fico até meio querendo me preparar para contar, porque é bem extenso, amém? Eu percebo que é realmente um propósito, um projeto de Deus, sabe? Tudo o que aconteceu, não teve nada do que aconteceu que não estivesse já planejado desde muito tempo, né, pelo nosso Senhor. Então, eu vou tentar resumir para vocês, mas nessa aula nós vamos falar também sobre cobertura espiritual, amém? Sobre como melhorar aí a tua igreja, a tua casa, a tua empresa, a tua vida, amém? Explicar um pouquinho do que significa isso, sabendo que é uma pseudo-cobertura. Quem cobre totalmente as pessoas é Cristo, amém? Mas existe o orar uns pelos outros dentro da Bíblia, então existem pactos, alianças que podem ser feitas entre homens, amém? E isso pode mudar verdadeiramente a vida das pessoas, né? Nós vimos que através da intercessão, muralhas caíram, prisões foram abertas, então tem muita coisa para ser explorada a respeito disso, tá? Eu espero que você escute primeiro uma parte do testemunho, para depois nós chegarmos na parte da cobertura espiritual, tá bem? Porque vai fazer diferença na sua vida, tá bem? Queridos, em 2006 eu fui para o Estado, em 2005 fui para os Estados Unidos, em 2006 eu fui preso, né? Fui preso lá, uma situação bem grande que depois você vai poder ler no livro, tá? Porque lá tem todos os detalhes, né? Mas para mim resumir um pouco, né? Dentro da penitenciária eu aceitei Jesus sem influência de pastores. Eu não sabia que tinha que aceitar Jesus. Eu ajoelhei num canto da cela, lá era uma prisão de segurança máxima, né? Nos Estados Unidos, e lá não se vê o sol, lá dentro da cela você fica durante 23 horas por dia, né? Então não é parecido com o que você vê nos filmes de Oz, né? Ou naqueles seriados, né? De Oz, de filmes, né? Americanos aí de prisões e tal. Não, lá a prisão que eu fiquei é muito diferente. É uma prisão central, fica no centro da cidade, sem janela, sem teto, sem poder ver o sol, tudo trancado, isso num bloco de concreto enorme, né? E lá tinha alguns blocos mais tranquilos, mas o meu se chamava PC, Protect Custody, amém? Quer dizer, custódia protegida, né? Protect Custody. E lá eu tive que ficar 23 horas por dia preso, né? Era um propósito de Deus. Eu pedi para Deus uma Bíblia lá dentro. Quando eu tinha a Bíblia, eu abria a Bíblia várias vezes, e eu abria letras, destacava, recebia a rema da parte do Senhor. Deus falava: eu sou o causador de tudo isso, eu te trouxe para cá, porque te chamei como profeta de nações, e te chamo como pescador de homens. E eu falei: Pai, eu não quero nada disso, eu quero ir embora daqui. Amados, lá Deus me chamou 4 vezes para vir ser pastor, né? Eu nem imaginava que viria um apostolado, que eu seria profeta do Senhor, não sabia nada dessas coisas, né? Eu só tinha uma promessa, e Deus me fez muitas promessas, né? Eu sei que eu pedi uma Bíblia para Deus
dentro da penitenciária, ele tocou no coração de um padre, né? Ele tocou no coração de um padre para me dar uma Bíblia, e o padre estava passando pela penitenciária, e ele deu uma Bíblia para mim. E eu comecei a estudar aquela Bíblia, li lá dentro 6 vezes, eu li a Bíblia lá dentro em 370 dias, né? Eu me lembro de ter lido a Bíblia em 33 dias, inteirinha, a primeira vez. Né? Lá você não tem nada para fazer, você fica falando com Deus e fala com o diabo, porque, né, lá numa prisão de segurança máxima, onde você passa todo esse tempo dentro da cela, ou você, né, se dedica às coisas de Deus, você sai de lá muito pior. É um lugar muito assolado por demônios, um lugar muito triste, um lugar muito oprimido, né? A maioria das pessoas que entram lá não sai bem, né? Eu, porque o Senhor tinha um propósito mesmo, né? Então eu aceitei Jesus como? Eu ajoelhei no canto da cela desesperado, falei: Deus, não consigo falar com o Brasil, estou preso aqui, estou inocente, né? Preciso ir embora. Coloquei as mãos no peito, fingi que arregaçava o peito, né? Falei: Pai, estou abrindo meu peito aqui, entra aqui. Entra aqui, Senhor. E uma das paredes da cela desapareceu. E eu vi nos 4 cantos da parede, eu vi a luz entrando como se fosse a luz do próprio sol tivesse parado ali na frente. E alguém falou comigo, eu não sabia que era o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim comigo. Eu senti um testemunho interior, uma voz falando, mas não sabia de onde vinha. Ele falou: arrependa-se dos seus pecados. Quem chegou aí é santo. Eu creio que eu fiquei ajoelhado, lembrando de pecados e coisas velhas, e me arrependendo, que foi me limpando. Aquilo parece que foram alguns segundos, mas eu creio que foi umas de 2 a 3 horas que eu fiquei de joelhos confessando pecados, né? E parece que de um segundo para o outro, Jesus deu um passo. Eu não podia ver, eu só via a luz, mas sabia que quem estava ali é Jesus, porque o Espírito Santo disse: quem chegou aí é 3 vezes santo. Então se arrependa dos seus pecados, porque quem chegou aí é o Rei da Glória. E eu quis beijar os pés dele, sabe? Mas não sabia onde estavam, porque a luz era tão forte. E eu queria, falei: me coloca os pés aqui, Senhor, porque eu quero beijar os teus pés. Não sou digno de o Senhor vir visitar um pecador dentro de uma cela, num lugar sujo, que nem essa penitenciária. Me perdoem as emoções, hein? Isso foi muito forte para mim. Muito forte. Foi a única vez que eu vi Jesus. E só via o pé dele. E tomado de emoção, eu vi uma fumaça saindo de mim. Aquela fumaça foi, virou a cela, virou a porta da cela. Aquela fumaça densa voltou. Era uma visão espiritual, eu estava vendo aquilo realmente como se fosse natural. Ela voltou, saiu 2 olhos malignos do meio da fumaça. Engraçado que esses olhos são muito parecidos com aquela marca de roupa bad boy. Amém? Eram olhos como que de desenho animado, tá? Mas eram malignos, estavam vermelhos e com ódio, sabe? No meio da fumaça eu vi os olhos assim pouco, e aquela voz me disse: era um demônio. Ele me disse: eu vou, mas eu volto. E eu, muito impactado com aquilo ali que estava acontecendo, pedi para Deus, falei: Senhor, me ajuda, entra aqui, entra aqui. Senti aquela paz entrando. Quando entrou aquela paz dentro de mim, eu senti que eu estava pela primeira vez na minha vida livre dentro de uma cela. Falei: meu Deus, que sensação, eu estou livre depois de 14 anos bebendo e usando droga e bagunçando. Agora eu estou livre. Dentro da cela. Falei: que sensação estranha. Me veio aquela alegria, aquela paz. Diz que aquela paz, ela excede todo entendimento. Você não consegue entender. Se você está assistindo esse vídeo e não aceitou Jesus, a hora é agora. Corra aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Não espere outra oportunidade, não vá procurar informações. Já faça isso, porque só vai acontecer coisas boas para você, ruins não vão. Aí eu pedi para Deus, falei: Deus, me limpa aqui dos meus pecados, tal. Fiquei com aquela paz. A parede voltou a ser parede,
Antes era só luz que tinha ali. A porta que ele usou foi a parede, não foi a porta continuou fechada. E eu senti que ele estava ali comigo. Né? Em Marcos 16, 18, acho que é, ou 19, diz que Jesus disse assim, né, depois do ide, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu senti mesmo Deus comigo ali, de uma maneira extraordinária, tremenda. Eu comecei a confiar em Deus. E como eu nunca tive pastor antes disso, eu era católico, né? E eu nem sabia se o certo era estar no catolicismo, com os evangélicos, ou ser um servo de Deus. Eu via que tinha um Jesus vivo, e dali eu não queria mais largar dele não. O tempo foi passando, depois que eu consegui a Bíblia, eu li a Bíblia, não entendi algumas parábolas, não entendi algumas coisas, e perguntava, falava, Deus que fala comigo, não sabia que era o Espírito Santo. Deus que fala comigo, o que quer dizer essa parábola aqui? Incrivelmente, ele não respondia para mim de começo. Ele trazia o voluntário que vinha todas as quartas-feiras, durante 1h30, ele dava um estudo bíblico para nós, dentro de uma sala toda blindada de plexiglass, sabe aqueles vidros à prova de bala, cheio de proteção, ele pregava para nós. E se chamava Bible Study, né? Estudo da Bíblia. Todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, eu lembro até hoje. Fazem 10, 11 anos. E amados, dali eu tinha dúvida numa parábola, eu chegava lá, o voluntário pregava exatamente a parábola que eu tinha dúvida. Ele vinha explicar a parábola. Eu falei, puxa, que coincidência gigantesca, né? Mas aconteceu que outras semanas eu tinha dúvidas e eu perguntava para Deus e ele não respondia para mim de outra maneira. Ele trazia o voluntário e pregava a palavra que eu queria. Isso aconteceu 8 vezes. Então não teve mais como eu dizer que aquilo era coincidência. Estou sentindo a presença de Deus aqui. E era difícil, é difícil sentir a presença de Deus dentro de uma igreja, como eu sentia naquela cela. Fiquei recebendo esse relacionamento. Eu lembro que eu ia orar, eu cruzava as pernas na cela, uma cela só com 2 beliches, uma patente de inox e uma pia de inox onde sai água quente dentro da patente. Eu ia orar e pedia para Deus, falei, fala comigo. Toda vez, desde que eu conheci Ele até hoje, toda vez que eu paro por lá, eu vou me concentrar. Ele me visita do mesmo jeito. Ele passa nas costas, arrepia a área da coluna. Ele faz coisas, os braços. Ele tem um jeito de dizer, estou aqui. E agora ele está dizendo, ele está me alegrando, mas é difícil de conter. E ele pregou para mim. Ele pregou para mim com muito amor. Os primeiros passos eram uma pessoa que vinha pregar. Acredite você ou não, eu cheguei num Bible Study daquele e disse, Deus, eu não sei como funciona, ainda estou lendo a tua palavra, tentando entendê-la. Mas se o Senhor entra nas pessoas e se apodera do corpo delas, eu quero saber, assim como os demônios pegam pessoas, eu quero saber se o Senhor entra no corpo de pessoas para falar com outras, porque esse voluntário tem vindo exatamente com aquilo que eu tenho dúvida, com aquilo que eu estou clamando, que eu leio Jeremias. Onde diz, clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Mas o Senhor tem respondido através dessa pessoa. Falei, eu quero um sinal, eu vou
Eu vou piscar 2 vezes para essa pessoa, eu quero que ela pisque 3 para mim. Como um sinal de que o Senhor está usando aquele corpo. Às vezes não possuindo aquele corpo, mas o Senhor está ali, é o Senhor que fala, é o Senhor que está dando instrução, porque tinha vezes que eu tinha dúvida de 3 áreas, as 3 eram respondidas no mesmo culto. Eu falei, não pode, eu quero entender isso, é anjo do Senhor que vem. E amados, ele não esperou eu piscar, ele piscou 3 vezes para mim. Deus falava assim para mim: abre a Bíblia, vou falar contigo. Falei, o que você vai falar? Falei, vou falar com você que dia que você vai sair da cadeia. Falei, então tá. Abri a Bíblia, Amós 2:10, acho que é. No 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor vai se cumprir, não conhecerás mais a desgraça, a sentença pronunciada contra ti foi revogada. Eis que ando em transporte de alegria por causa de ti. Amados, Deus me disse uma data: 24º dia do 9º mês, 24 de setembro. Ele falou em fevereiro, sem setembro. Se não bastasse de cumprir a data que ele falou, ele tinha falado para mim muitas vezes na Bíblia. As letras saltavam, ele falava: vou na tua frente, abrindo outras portas de cadeia. Vou estourando os ferrolhos, os batentes de bronze, vou eu abrindo as portas, mas você vai entrar em outras penitenciárias. Eu falei, não, Deus, eu não sou criminoso. Ele tinha me avisado, eu não quis acreditar. Para vocês verem como começou, amém, o relacionamento com Deus. No dia que ele me chamou, dia 24 de setembro, eu tinha avisado todos os meus parentes no Brasil de que eu sairia nessa data. Eles disseram, alguns deles disseram, falaram, isso é sintoma de loucura por ficar muito tempo preso, né? Disse que eu ouvi voz, Deus falou essas coisas. Eu falei, Deus disse, Deus falou comigo. Exatamente o dia em que eu sairia. E amados, no dia 24 de setembro, eu lembro do policial falando, Brasil! Só me chamava de Brasil. Take all your clothes, you will go home. Né? Pega todas as suas roupas, suas coisas, você vai para casa. Eram 3 horas da tarde, que era o horário onde os presos estavam na maioria dormindo. Quando eles escutaram a porta da minha cela abrir e o policial falar aquilo, que eu ia para casa, eles chegaram nas suas celas e começaram a chorar e aplaudir o Rei da Glória, que fala com pessoas, que está vivo. E foi tão emocionante aquilo, descer aquelas escadas chorando. E eu falei, Deus, o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu o dia que o Senhor falou. Mas antes disso um pouco, ainda quero relatar outra coisa. Existia uma falha na concretagem da minha cela. Essa falha na concretagem deixava um pequeno facho de luz, redondinho, pequeno. Passava das 2 até as 4h30, ele passava pela minha cela e sumia. Passava e sumia. Então aquilo se tornou para mim um relógio solar. Quando não estava nublado, eu via aquela luzinha passar, eu sabia mais ou menos que hora era. Era muito difícil, sabe, dela aparecer. Não podia ter nuvem nenhuma, mas... E um dia eu perguntei para Deus, falei, Deus, estou desesperado. Advogado não me fala nada, querem me dar 40 anos de prisão, sou inocente. O Senhor fala que o Senhor é o causador de tudo isso. Dá um sinal para mostrar para mim que o Senhor vai me libertar naquele dia que o Senhor falou. E amados, eu abri a Bíblia e estava escrito assim, ó: e o Senhor fez o relógio solar de Acás recuar 10 graus. Amados, e o Senhor fez o relógio solar de Acás recuar 10 graus.
aquela bolinha que sempre passava na mesma direção, por causa da projeção do sol, ela voltou. Engraçado que ela passava em cima da minha cama, onde eu apoiava a Bíblia para orar. Ela passou voltando. Amém? Isso não é alucinação, não tem drogas nessas penitenciárias de segurança máxima, não tem droga nenhuma. É tudo hiper revistado, não tem como entrar nada. Nem a sua roupa fica com você. Eles fazem você ficar nu na hora de entrar. Existem pelo menos 9 portas até você chegar na rua. Tudo é muito vasculhado, né? É uma prisão particular, não é do Estado, nada. E aquilo aconteceu, eu chorei muito. E estava escrito na Bíblia ainda, uma Bíblia católica: eis o sinal a respeito da libertação. E falava da libertação de Joaquim na Bíblia católica, né? De um rei Joaquim. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, como pode Deus, né, fazer a terra voltar, né? Não é o sol que gira, né? É a terra que gira em torno do sol. Ela fez a terra voltar no seu eixo para poder me mostrar aquilo e fazer voltar a girar normalmente. Chorei muito, acreditei em Deus, comecei a confiar mais nele, comecei a ter um relacionamento rico e profundo com o Espírito Santo. Depois de ler muito a Bíblia, ganhar almas para Jesus dentro da penitenciária, eu ia falar inglês, eu ia falar em espanhol, enquanto eu estava falando concernente às coisas de Deus, do Evangelho, saía com uma fluência muito linda, mas na hora que eu ia falar de coisas do mundo, ou de um jornal, de uma notícia, aquilo era falado com mais dificuldade. Amém? Assim como aconteceu também em Atos capítulo 2, que as pessoas falavam línguas nativas, né, pelo poder do Espírito Santo, assim aconteceu lá dentro comigo. E diversos outros detalhes que não dá para mim trazer agora, porque vai ficar muito extensa a aula, tá bem? Mas o livro vai ficar repleto de detalhes, tá? Chorei um bocado para escrever ele. Foi 5 anos escrevendo o livro. Depois de escrever o livro, voltei atrás, falei: não vou lançar esse livro. Esse livro me traz boas lembranças, mas traz lembranças ruins também. Deus, será que estou precisando de cura interior? Ele falou: não, filho, foi forte mesmo o que aconteceu para você. Foi marcante, né? Aí eu percebi que o Espírito Santo queria que eu removesse, né, quase 60 páginas desse livro e escrevesse um novo final, como tinha acontecido já na minha vida até hoje, né? Porque esse livro eu estava terminando já ele 5 anos atrás, então vocês imaginam o que aconteceu em 5 anos, né? E o Comando Águia nasceu e tudo mais. Então o Espírito Santo pediu para eu fazer um novo final. E eu vim cortando e já li e reli muito. E agora eu vou fazer... Estou terminando, mais umas 20 páginas eu termino. Em fevereiro está pronto. Mas... depois de receber tanta intimidade com o Senhor, eu comecei a ver Deus curando pessoas, acontecendo libertação por chegar perto de pessoas, amém? Dentro da penitenciária, hein? Quando eu saí da penitenciária, que eu estava contando para vocês, aplaudiram, choraram, gritaram, mandaram escrever carta para eles. Os 90 presos que ficavam comigo no mesmo building, na mesma construção, né, ficaram muito amigos meus, né, porque eu nunca levei um tapa lá dentro, onde tinha muita briga, tinha muita desgraça. Deus nunca deixou acontecer nada comigo, nada. E eles falavam: se você chegar perto do brasileiro, você vai virar crente, porque ele só fala nisso, né? Então eu recebi o meu chamado dentro da penitenciária, e de lá eu comecei a exercer ele, né? Eu me sentia pastor das pessoas. Tem pessoas que passam, né, por um diaconato, presbitério, sei lá, cooperador, obreiro, tem várias igrejas e usam nomes. Não, eu fui direto consagrado pastor, né? Mas quando fui liberto da penitenciária, Deus falava para mim que ia passar por outras penitenciárias. Deus fez eu passar por mais 6 penitenciárias.
Quando eu saí da penitenciária, essa primeira, a imigração estava me esperando. Quando a imigração me recebeu, eles me colocaram numa outra cela, numa outra penitenciária aí da imigração. Eu entrei legal nos Estados Unidos, mas a gente tem um visto de permanência, e dentro da penitenciária eu fiquei 370 dias, né? Esse visto eu perdi ele era por 6 meses, né? Então eu perdi o visto. E aí fui para uma penitenciária, de uma penitenciária eles passaram para outra e para outra, até a gente ultrapassar o norte dos Estados Unidos, onde eu morava, até a fronteira, na cidade de El Paso, né, Estados Unidos. O nome é mexicano, mas é uma cidade dos Estados Unidos. E aí, ali tem um grande centro de deportação, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então foi ali onde eu vim passando durante 4 meses por 7 penitenciárias, né, e vim pregando, conhecendo todo tipo de homens, pessoas periculosas, né, pessoas assim de alto risco, outras não. Fui ganhando almas para Jesus, mesmo em meio a angústia, nervosismo, um monte de coisa. Deus foi moldando, foi tratando e foi retirando o que Ele queria retirar. Então, amados, eu passei um grande tempo com Deus. Era todos os dias passar grandes períodos com Deus. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu sentia falta de passar tempos com Deus. Ao mesmo tempo que era uma cela angustiante, tinha a paz de Deus ali dentro, tinha Ele falando, tinha um Deus de relacionamento, tinha um Deus de resposta, tinha um Deus de socorro, né? Eu tenho vontade de contar muitas coisas aqui, mas não vai dar tempo, né? Eu costumo fazer 1h30 de aula, né? 2 horas, não tem como. Então, voltando ao Brasil, disse eu no avião, disse: nunca mais eu piso nessa terra eu fui injustiçado, não piso mais. E esses tempos atrás parecia uma pregadora, ninguém sabia disso, nem minha mãe, nem minha esposa, ninguém sabia. Nessa época eu fui preso também, não era casado, mas eu disse para Deus que eu nunca mais piso nessa terra. Esses dias atrás veio uma pregadora de fora e disse assim: você estava voltando de um país envergonhado e você disse que nunca mais ia pisar naquela terra. Falou: naquela terra eu vou te levar para pregar a minha palavra. Naquela terra vocês terão igrejas, né? Então eu imagino que eu vou ter que voltar lá, porque tudo que Deus me prometeu lá atrás, Ele tem cumprido tudo que Ele falou que ia fazer. Ele projetou algo lá atrás e eu vim caminhando, mas Ele veio cumprindo e fazendo tudo acontecer, né? Eu digo muito que hoje, como um servo de Deus, ele ser genuíno, ele tem que obedecer a todos os comandos do Espírito Santo, todos. Inclusive onde você vai, se não for da tua vontade, você tem que fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Se Ele falar não vai, você não vai. E eu aprendi isso lá atrás, né? E passei pela escola, a escola do Senhor. Essa escola mudou toda a minha vida. Deus mudou cada área. Seu linguajar, você vai ter que parar de falar palavrão, porque na época eu falava, né? Andava no meio de pessoas palavreado torpe. O Senhor veio tratando com a palavra de Deus. Não li poucas vezes a Bíblia, já foram mais de 20, né? Fui vendedor de Bíblias e tal, mas Deus foi moldando áreas, continua moldando, né? Mas Ele tirou, Ele fez um novo vaso, Ele fez um novo homem. Ele falou: vou te levantar como profeta de nações, você vai formar um exército para mim. Ele pediu para mim, falou: você vai me dar 1000 cavaleiros e eu vou te dar 2000 cavalos. Ele falou: você vai ser uma peça importante para o avivamento na nação e no mundo, mas você vai treinar homens que vão fazer aquilo que eu mandar, treinar mulheres que vão fazer aquilo que eu mandar, né? E depois de muito tempo nasceu como uma vaga, né? Mas deixa eu continuar aqui. Amados, chegando no Brasil, para dar uma adiantada, eu não sabia que igreja eu deveria ir, com qual religião seguir. Eu só sabia que não dava mais para acreditar em Maria, porque ela tinha morrido, né? Uma serva
bondosa, um coração maravilhoso, mas que não poderia adorar mais ela. Eu era católico. E que quando eu cheguei na igreja católica, eu me deparei com um bando de mentiras no altar, a respeito de purgatório, adoração de imagens, um monte de coisa. Eu falei, Deus, me perdoe, mas essa igreja, estou percebendo que ela é antibíblica. Eu perguntei para o Senhor se eu podia confiar, né, em tudo que está na Bíblia. O Senhor me disse que sim. A tua palavra dita a mim vale mais do que a palavra que está escrita, né? Porque eu aprendi a me relacionar com o Senhor e sei obedecê-lo. E já experimentei desobedecê-lo também. Então eu não posso ficar numa igreja antibíblica que está de desacordo com a tua palavra. Deus falou, sai, não é essa igreja. Aí eu experimentei na Adventista do Sétimo Dia. Entrei lá onde ninguém cria no batismo do Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Lá dentro, orei muito em línguas lá dentro. Fiquei com as pernas moles no ponto de não conseguia andar. Engatava a marcha no carro e não conseguia de novo enfiar o pé na embreagem, porque não tinha força na perna. Tive que ir em primeira marcha, uns 12 quilômetros da igreja, aproveitando os sinais, né? Vi os sinais fechados, tirava o pé do acelerador, na hora de passar, acelerava, e em primeira, não consegui colocar a segunda. Chegou em casa, não consegui pisar na embreagem para tirar o... né, para desengranar o carro, para pôr em neutro, né? Ponto morto. Tive que desligar o carro e frear com o carro chacoalhando. Tive uma experiência tremenda com o Senhor dentro daquela igreja. Mas com 2 meses naquela igreja, Deus disse, não, essa igreja não é essa igreja que eu quero te mandar, né? Depois Deus me mandou para o Bola de Neve. Lá no Bola de Neve eu vi muitos jovens que eram sedentos pelo Senhor, sabe? Mas que não tinham tanto temor, às vezes, não todos, mas a congregação que eu fui, e tinha uns 180 pessoas. Mas adoravam a Deus, mas ainda tinham, uns ainda bebiam, fumavam, e a ideia era muito boa. Nossa, a gente se derramava em choro na igreja, adorava o Senhor. Mas um dia Deus me usou lá para falar que ia mudar o pastor e várias coisas, porque o pastor que estava lá, na verdade, era um presbítero e não estava agindo. Ele não conseguia agir como Deus queria, né? Ele não podia ficar aqui, ele era de outra cidade, né? E eu tive que dizer para ele, falou, Deus vai tirar você daqui, vai colocar um cara que topa, que vai vir aqui, vai morar aqui, vai ficar aqui. E disse que Deus ia tocar, e até tirar aquele pastor de lá, e iam pessoas embora da igreja, mas depois Deus ia fazer uma obra maior, e foi aquilo que Ele fez. Mas nessa época eu comecei no monte. Senti a falta daquela presença forte que tinha lá na minha cela, e comecei a encontrar Deus no monte e senti a mesma presença. No monte, no meu quarto, eram os lugares onde eu sentia aquela presença maravilhosa. Sentia também na igreja, mas de uma maneira bem mais branda. Creio que por causa de várias pessoas pensando várias coisas, né? Quando você está cheio de unção, a tua mente fica captando, né, sentimentos, palavras, até pensamentos. Tem pessoa que pensa do seu lado e fala, puxa, que pensamento sujo. A pessoa não falei nada, eu falei, mas pensou isso e aquilo. A pessoa pensei sim. Eu falei, então, feio, né, esse pensamento, né? Então acontece essas coisas. E aquele presbítero chegou para mim um dia e falou, ei, você está convidando o pessoal da igreja para ir para um monte todo dia, você está com as olheiras negras aqui, ó. Ele falou, Deus não recebe isso aí. E aquilo entrou na minha cabeça como uma bomba. Eu falei, meu Deus, eu sei que esse cara que está cuidando da igreja, mas ele não tem noção, né, do que nós estamos recebendo no monte. Eu não tenho noção do que é passar tempo com o Pai. E quão faminto eu ficava para ir no monte. Depois que eu descobri que tinha monte, nem sabia que pessoas oravam no monte. Fui uma vez e falei, gente, vamos fazer 7 dias em vez de fazer só hoje. A turma, vamos. De 7 viraram 21. De 21 viraram 150, sem parar. De 150 a turma se desfez, um pouco foi embora. Saí lá da igreja que eu estava, fui para uma Assembleia de Deus, né? Mudou tudo, eu encontrei a tal da religião, sabe? Também um monte de coisas
contrárias àquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava vivendo, né? A tal da religião aprisionou a minha mente, né? De diversas maneiras, mas eu falei, meu Deus, que diferença, e nunca parei de ir no monte. Então, amados, o que eu encontrei na cadeia foi um tesouro. Um tesouro muito grande. Depois eu descobri os montes de oração, as matas, não foram várias, eu ia com gente tudo quanto é igreja. Eu falei, eu não posso ficar de desobediência com o presbítero lá, que era para ser nosso pastor, pedir a benção aí, né? Mas eu queria estar junto da galera que busca, da galera que paga preço, né? Da galera que come Bíblia, da galera que não faz corpo mole, né, para buscar Deus, que não quer buscar Deus um dia, 2 dias, quer buscar Deus todo dia, mesmo trabalhando, passando noites em claro, né? Nós fazemos campanhas assim grandes. Lembro que eu não encontrava pessoas o bastante, né, pessoas interessadas o bastante no monte. Chegava e ia sozinho, ia com um, ia com 2, e quando ia sozinho de novo. Aí a pouco encontrava uma equipe no monte orando, fazia amizade com eles, ia direto. Mas eu lembro que eu comecei a ganhar, receber coisas do Senhor que a galera que estava comigo antes não tinha recebido. Comecei a receber revelação, visões, revelações, visões, né? Comecei a receber, ter profecias, comecei a ser usado em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quer dizer, os dons começaram a aparecer. Como que eles vieram? Lá em 1 Coríntios 12, diz, buscai com diligência os melhores dons. Quer dizer, eu estava direto nos pés do Pai pedindo para ele. Ele é uma fonte inesgotável, né? Qual filho pedindo para o pai um pão vai ganhar uma cobra? Quer dizer, eu pedia dons, pedia coisas espirituais, pedia materiais também, eu preciso disso, preciso daquilo, e as coisas fluíam. Pedi um carro, ganhei, né? Então, o testemunho do carro é grande também, vai estar no livro, grande, enorme, lindo, vários carros, né? Já ganhamos e demos já 5 carros. Mas comecei a ver que quanto mais buscava, mais ganhava, né? E eu não posso negar isso, eu vivi isso. Eu passei um tempo com Deus na cadeia que eu não posso falar 99% dos pastores, 100% dos pastores não encontraram Jesus assim. Eu não sei como é que é o caminho deles. Eu sei o meu e eu quero testemunhar, eu preciso testemunhar. As pessoas pedem. Então eu tive um relacionamento com Deus, pedia para Ele tudo que eu pedia, recebia. Pai, eu quero mais unção. Eu lembro que eu acabando essa campanha de 150 dias, eu fiquei preocupado, falei, eu preciso montar outra campanha forte. Ficava chateado os dias que chovia muito, que não dava para ir, sabe? No outro dia estava com sede de novo, fome. Chegava em casa, em vez de dormir, Bíblia. Quantas Bíblias eu estraguei babando em cima, dormindo em cima delas, querendo descobrir mais livros. Mergulhei. Hoje eu imagino que eu cheguei a perto de 400 livros ou um pouco mais, porque eu vinha contando na época, depois deixei. Isso tudo veio a parte que o Senhor deu, com a parte que eu busquei de conhecimento, veio trazer um ministério, né? Veio trazer um resultado. Não é o mesmo resultado que os meus amigos encontraram. Hoje meus amigos veem curas, batismos, revelações, ativação, ungindo pastores, abrindo igrejas, eles ficam, cara, o que você fez? Ele falou, eu fiz o de sempre, não tem segredo. Eu fiz o de sempre, né? De 2009
em diante, até 2016, eu lembro de a gente ter ultrapassado 600 dias no monte. Fora essas vezes que você foi, que você esqueceu, que você não contou, sabe? E outras campanhas você não estava no monte, mas você estava em culto. Eu estava pensando agora há pouco. Eu somei ontem, eu preguei 255 vezes esse ano. Essa foi a que eu mais trabalhei para Deus. Eu falei, puxa Deus, eu tô no gás, mas eu não consigo mais estar no monte. Mudou de tempo, eu estou dentro de um tabernáculo agora. Esse lugar é um tabernáculo de oração, entendeu? É o nosso cantinho, mas não conseguimos mais ir para o monte. Tivemos uma cabana no monte, tanto que a gente ia, vamos fazer uma cabana no monte. Não é Deus que cutucou a gente para fazer. Construindo uma cabana, você constrói um altar para Deus. Construindo um tabernáculo, você constrói um altar para Deus. Essas coisas são importantíssimas, né? Faça o que ninguém faz e receba o que ninguém tem. Está todo mundo igual na igreja, sentado nos bancos, esperando, né? Aquela palavra que é igual a palavra de corrupto, igual a palavra de político, né? Diz que vai acontecer um monte de coisa, mas isso tal nunca acontece. Me perdoa a sinceridade, tá? Eu prefiro ser realista do que tapar o sol com a peneira. Tá? Eu prefiro e ter uma conversa franca com Deus a respeito de situações do que dizer não toque nisso, não faça aquilo, porque não, eu já prefiro com Deus tratar Ele como pai, tá? E não como Deus, né? Tem gente que já prefere tratar Ele como Deus e não tem um monte de relacionamento, não conversa com Deus, né? Eu tô bravo com uma coisa, acho que tem uma injustiça aqui. Deus, eu preciso ser aberto com o Senhor. O Senhor conhece as palavras antes de chegar na minha boca. Será que eu não posso me abrir com o Senhor? Eu vou ficar calado, guardando as coisas para mim. Eu vou ficar retrancado, preso. Não, com Ele eu falo. Peço uma vaga de carro, não vou falar dos meus temores, dos acidentes que acontecem, pecados que acontecem, Deus aconteceu aqui. Então, amados, o relacionamento com Deus é um namoro, né? Nós conquistamos coisas na mata. Tinha vez que a gente chegava na mata antes da cabana ainda, tá? Eu nem imaginava que existia dava para fazer uma transferência. Nem imaginava você podia transferir aquilo que você recebeu, né? A gente ia na mata, meio inexperientes. Vamos abrir a Bíblia, vamos tirar uma palavra. Que abrir a Bíblia que é todo mundo de costa. 22, 25, 32 pessoas. Todos. Parece que passou um anjo lá e derrubou todo mundo. Em vez de todo mundo orar, ficava todo mundo no chão, sentindo a presença, sentindo a glória. Ninguém levantava durante o período de tempo, até que aquela embriaguez saía. Quem explica? Quem vai lá explicar quem fez aquilo? Quem derramou? Pessoas batizadas com o Espírito Santo sem ninguém tocar. Eu reconheço, o batismo com o Espírito Santo acontece quando você coloca a mão, né, libera os dons, mas eu fui para uma cidade com a minha esposa, muito tempo depois, em Anhanguera, Goiás, que fez uma roda de 12 pessoas e falaram, nós queremos o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, tá bom, só vou louvar um louvor com a minha esposa, já volta aí. Quando eu e minha esposa voltamos, estavam todos batizados. Quem fez aquilo? Se ninguém chegou perto deles. Então o Espírito Santo se move em nós, através de nós, mas se move fora de nós também, né? Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Então, foi muito lindo a maneira como Deus fez. Levou a gente para passar muita provação. Lembra daquela passagem que diz que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito os impediu. Olha só, o Espírito Santo impediu eles de pregar em 2 lugares. E se vocês forem ler o texto mais para frente, vocês vão ver que eles foram para Macedônia para ser presos e açoitados, porque libertaram uma escrava de demônios, que predizia o futuro.
Quando eles estão presos, quem que eles ganham para Jesus? O carcereiro. Amém? Então quer dizer, nós achamos que vai ser de um jeito, o Espírito Santo faz de outro. Para as pessoas que trabalham para o reino, faz de outro. Para as pessoas que trabalham para as suas igrejas ou para as suas empresas, não sei como é que é o nome, amém? Aí eles trabalham do jeito que eles querem. Mas quando você trabalha para o reino, você obedece ordens do alto ou você corta aquele relacionamento. Você vive achando que você tem um relacionamento com Deus, mas você tem um mínimo relacionamento com o Senhor. Por que você é daquele que ouve e não obedece? Não entende que Ele é o Senhor. Amém? Entende que Ele é alguém que está ali perto, um amigo, mas não o Senhor. Então Ele também vai te tratar de outra maneira. Amém? Então, queridos, às vezes parece que o Espírito Santo vai agir da mesma maneira padrão em todo mundo, mas Ele não age assim. Na minha vida eu estou contando para vocês como Ele agiu. Amém? Mas você disser, não, mas você recebeu assim, assado. Eu sei como eu recebi. Eu recebi as coisas de Deus por passar tempo com Ele. Tem outra passagem que diz que reconheceram que Pedro e mais alguém estava com ele, que eu não lembro ao certo qual era o nome do discípulo, que eles pregavam com autoridade e sabedoria, mas que eles eram os homens indoutos, que eles não tinham doutorado, não tinham conhecimento, não tinham faculdade, mas falavam com sabedoria e porque tinham passado tempo com Jesus. Amém? Só eu sei que nós passamos naquela cabana de oração. Para acontecer aquela cabana, eu tive que pedir para Deus fios de cobre. Aqueles fios custaram na época R$3.000. Tivemos que colocar um do lado do outro, fios 10 milímetros, enrolar. Cada rolo de fio 10 milímetros custava R$400, 100 metros. Levamos aqueles fios, liguei no poste, coisa que eu nunca mexi, foi com eletricidade, ainda mais em poste, coisa séria, descobri como é que fazia uma ligação certa naquilo, com conectores de cobre, apertando com chaves, e como desligar a rede para poder chegar lá e subir por todas as árvores, subir em cima de um monte de eucalipto, passando as árvores até chegar em cima do monte. Cheguei lá, pus uma tomada. Quando eu pus a tomada na ponta dos fios, que eu falei, pronto, eu tenho um ponto de energia agora aqui para ligar uma serra elétrica para começar a cortar madeira para poder montar essa cabana. Lá onde o celular nunca pegou, me liga o Jarbas, um amigo nosso, esposo de uma ovelha nossa. Oi, eu sou o Jarbas. Falei, amém, o que é? Falei, você está construindo a cabana? Tô. Falei, eu vou construir essa cabana para você, eu tenho uma construtora. Falei, meu Deus, que mistério. Eu dei o primeiro passo para construir a cabana, o Senhor deu vários outros. Pensei que tinha acabado meus problemas para construir a cabana. Até que o depósito de material de construção deixou todos os materiais lá no pé do monte. Eu tinha que andar, sei lá, 250, 300 metros, morro acima, com cada lata de areia, com cada litro de água, com cada telha, com cada tijolo, porque a base da cabana foi feita de tijolo e o resto de madeirite, aquelas madeirites impermeáveis, pretas, telhas de eternite, forro de PVC, a madeira, todo madeiramento, sabe? E quente, pernilongo, suor, sem água lá em cima, cada litro de água para misturar com massa, levando lá para cima com carriolas e sufoco. Amém? Se tem uma coisa que Deus é, amados, é justo. Amém? Ele vai dar água para quem tem sede, Isaías 44:3. Amo esse versículo, vou dizer muito. Então, se Deus é justo, Ele viu o teu esforço para buscar Ele. E Ele viu as outras pessoas também desinteressadas. Vocês podem ver que no exército de Gideão, Ele primeiro tirou os medrosos, depois tirou os interessados. As pessoas que não criam naquilo que Ele tinha falado. E eu criei em cada palavra que Deus liberou para mim. Ele disse, você vai andar pelo mundo todo, eu vou te levar pelo mundo todo. Você vai levar meu avivamento, você vai levar meu poder. Porque eu falei para ele, eu não quero viver um evangelho só de palavras, me perdoa, Pai. Eu não acredito nesse evangelho.
Esse evangelho só de palavra, para mim, ele não funciona. Eu tentei me enquadrar naquela palavra que diz, né? Vocês farão as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Falei, Pai, se a gente não conseguir curar o enfermo, batizar uma pessoa, expulsar um demônio, nós estamos no raso, do raso, do raso, do raso do teu evangelho. Nós somos bebês. Me perdoe se você está numa igreja assim, que não tem nada disso. Mergulham tanto na palavra, mas ela não acontece nada. Por quê? Porque o povo não tem intimidade, feeling, amém? Não tem essa hipersensibilidade, não tem essa... Amém? Sem obediência você não consegue dar o primeiro passo. Você não consegue progredir, amém? E aí você fica morto, porque o avivamento vem através do Espírito Santo, né? O poder vem através do Espírito Santo. Você não tem relacionamento, você não tem nada. Diz que você é cheio do Espírito Santo, mas só da boca para fora. Cheio, na verdade, você está de palavra. Do Espírito Santo, não. Ele pode ter entrado aí, feito morada, mas você não está cheio. Você está vazio, você está um pouquitinho, sabe? Um pouquinho. E me perdoa, às vezes você é a pessoa que está aí cheiona, mas eu tenho que dizer isso porque o Espírito Santo está me trazendo profético aqui, Falou, tem pastores que vão ver essa aula agora, que eles não viveram nada ainda, estão vivendo no raso, e é simples para começar a entrar, mas existe um caminho, e você tem que entrar no caminho, e nós vamos falar desse caminho daqui a pouco, tá? De já usar uma capa que já está pronta, já foi entregue, já foi pago o preço. Eu posso passar essa capa, amém? Mas essa capa foi liberada para nós, essa capa é nossa, não é uma capa que nós emprestamos de alguém, amém? Foi uma capa que nós fomos lá e pagamos o preço, amém? Gastamos tempo com o Senhor, tempo no monte, obediência. Amados, eu estava no monte e falava, Deus, nós temos tantas coisas boas para passar. A gente vai nas igrejas, acontece tantos sinais, curas de rodo. O que está acontecendo? O Senhor deixa nós dentro da cabana. Lembra quando Deus disse para os discípulos? Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tem um tempo para você ser revestido de poder. Não é assim que você está revestido de poder. Às vezes não é o tanto que Deus quer que você esteja revestido. Ele está trabalhando, ele desata selos e vai te dando autoridades. Lembra dos filhos de Cefas? Foram expulsar um demônio e falou, não, nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, mas vocês quem são? E levaram uma surra do demônio, ou dos demônios numa pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada batendo em 7 que não tinha autoridade. Assim tem várias autoridades, várias coisas são conquistadas aos poucos. Até eu vou falar de cobertura espiritual agora daqui a pouco. E quando eu fui escutar falar de cobertura, né, Deus me deu uma ordem que saísse da cobertura de da cobertura depois de outro que eu estava com a minha esposa. Saia das coberturas. Eu falei, por quê, pai? É chegado o tempo de vocês darem cobertura. Por quê? Porque foi desatado o selo, vocês chegaram no tempo, deu autoridade, agora vocês fazem assim. Amém? Eu cobro vocês, vocês cobrem eles. E falei, se é assim, usa alguém para falar comigo. Aí veio o pastor amigão nosso, pastor Leandro Spence, qual eu considero de paixão. Amigão, né? Mas ele disse no altar nosso, falou, chegou o tempo de vocês darem cobertura. Vocês foram subir de nível e Deus assim quer. Eu falei, não quero isso e tal. Falei, não, é chegado o tempo. E aqui demorou para mim assimilar. Foi desatado o selo, mas eu não tinha conhecimento dessa área, não queria entrar, não queria. Eu entendo que a cobertura é de Cristo. Se você clamar na hora de sufoco, é Ele que vai te atender. É os anjos dele que estão do seu lado. Amém? Mas existe como a gente gerar uma capa, por pagar um preço, por buscar. Né? Diz que aquele que dá um copo de água, o profeta tem galardão de profeta. E galardão quer dizer presente. Que presente que o profeta tem para entregar? O profeta não tem nada. O profeta só tem coisas do alto, coisas sobrenaturais, ele não tem coisas naturais. Por isso que se pode dar cobertura. Tem uma cobertura que foi conquistada por méritos. E não vem com aquela história de falar, Jesus pagou tudo para nós. Não, Jesus pagou tudo concernente à salvação. Eu sou uma pessoa que hoje eu vivo para exaltar Ele, mas eu tenho que explicar o que é o que, porque tem gente que mistura tudo num balaio, sabe, por falta de conhecimento, mistura tudo e acha que é daquele jeito. Se você não tem cobertura, amém? Eu nem sei se eu devo entrar aqui agora, se eu devo voltar.
Mas se você não tem cobertura nenhuma, você está como um soldado da primeira trincheira, que deveria ser um apóstolo ou um profeta, está nas primeiras trincheiras do exército do Senhor, e não você. Você devia estar mais atrás. Amém? Tá? Enquanto tem pessoas totalmente sem conhecimento dizendo: o último apóstolo foi Paulo. Aonde? Jesus nunca tirou na palavra: retirei os apóstolos. Ele deu 5 ministérios e ele falou: desses 5 estão funcionando: apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta. Amém? Então esses 5 ministérios estão em vigor, estão funcionando. Se você não sabe o teu propósito profético, ou quer dizer, o propósito profético que Deus tem na sua vida, você tem que descobrir. Tá? Mas tem. Você não foi colocado na terra à toa. Amém? Então quer dizer, quem estaria ali na frente, brigando contra os principados, abrindo caminho para os outros, deveria ser apóstolo ou profeta, que recebeu autoridade para chegar lá. Amém? Então, o que os apóstolos e os profetas devem fazer? Né? Então eu cheguei ali e Deus falou para mim: agora é o tempo de vocês darem cobertura para outras igrejas. E o que essas igrejas que já pediram cobertura vieram falar para nós? Vieram falar depois que nós estamos associados ou fizemos uma oração. Amém? Uma oração, um pacto, uma aliança. Amém? Colocando nós para andar com vocês. A gente gera uma cobertura, mas com o tetos, com os céus abertos para você crescer. Porque se a pessoa que gera cobertura para você, ela não quer fazer discípulos, ela mesma põe um teto. Aí você cria águias e põe dentro de gaiolas. Amém? Então por isso é tão importante a tua cobertura espiritual. Estar sem cobertura, com a cobertura errada, é tremendo e terrível. Amém? Nós tivemos cobertura na época que foi o pior ano das nossas vidas. Fechou completamente a finança da nossa igreja. Completamente. Amém? Eu nem vou contar porquê agora. Não é para me contar porquê. O Espírito Santo pediu. Amém? Algo bem particular. Mas por quê? A pessoa tinha atitudes erradas. Ela gerava no coração dela, ela gerou. Você entrou naquela cobertura ali sem conhecer. Amém? Ela gerava que todo mês você tinha que fazer algo para ela, né? Porque é a denominação. E se você não faz, você entrar em tudo aquilo que ela disse que iria acontecer com você. E assim tinha sido ligado no céu. E assim na sua não foi terrível. Amém? Então, meus amados, pessoas que entraram, pediram para o comando Águia, nessa cobertura e com todos os soldados, né? O que essa cobertura trouxe? O que mudou para o ministério? O ministério começa a ter os sinais acontecem com mais facilidade, né? Então acontece mais curas diversas, né? Crescimento de membros, né? Manifestação de anjos dentro da igreja, né? Aumento, né? dos membros. Você vai ter leveza espiritual concernente à batalha espiritual. Por quê? Porque você vai dividindo a carga, orar uns pelos outros. Se tem intercessão, o que é intercessão? Intercessão é entrar na brecha pelo outro. Entrar entendeu? Entre. Então quer dizer, entre a pessoa que está pedindo a cobertura, tem você. Quando Satanás vem atacar, ele ataca primeiro você, depois aquele. Amém? Então você diminui a tua carga que você carrega. Não que você fica sem aflições, não, mas ela diminui. Amém? Aquilo é abafado para que libere você, para você poder alcançar outros níveis, para você crescer. Então a cobertura vai ajudar você a entrar em outros níveis espirituais, você crescer. Tem gente que fica parado em degraus a vida inteira, não sai do raso. Às vezes está acontecendo isso com o teu ministério. Teu ministério está estacionadinho e você não entendeu o caminho, você entendeu várias coisas, Deus te usa, mas você não entendeu o caminho de várias coisas. Aí teu ministério fica travado, fica sem sinais, fica recebendo retaliações de principados, você não fez mapeamento espiritual da tua região, a gente consegue fazer atos proféticos de destronar principados, entronizar o Rei da Glória. Existem muitas coisas para fazer.
Mas como vai fazer se não estiver na mesma cobertura? Como vai fazer se não estiver andando junto? Amém? Então, nós podemos dar cobertura para uma pessoa, para um indivíduo só. Nós podemos dar cobertura para uma casa. Nós podemos dar cobertura para uma igreja, um grupo de pessoas. Nós podemos dar uma cobertura para a tua empresa. Amém? Mas aí precisa do nome, colocar no nosso livro de intercessão. Entendeu? E vamos ficar clamando. Tudo aquilo que a gente gerar aqui é refletido lá. Amém? A gente fica decretando 60 bênçãos sobre a tua vida. A gente pega esse martelo. Está guardado dentro de um baú profético. Entendeu? A gente pega o martelo, pega a pedra como ato profético, ministra mais de 60 bênçãos sobre filho, sobre saúde, sobre finanças, sobre o físico, amém? Sobre o emocional, sobre os casamentos, e a gente vai decretando. Agora eu comecei a decretar isso para pessoas que não estavam dentro da cobertura. E o Espírito Santo disse para mim, falou, agora você vai colocar pessoas dentro da cobertura, é chegado o tempo, né? Esperamos, nós somos daqueles que esperam as coisas acontecer. Mesmo 2 anos atrás já tivemos a confirmação, a gente esperou, colocou algumas poucas pessoas, amém? E agora nós vamos colocar mais pessoas que vierem nos pedir, amém? Nós vamos conversar sobre isso, amém? Nós vamos fazer uma oração colocando aquilo que é para ser colocado debaixo, e você vai fluir naquilo que nós decretarmos. Vamos supor que você está vivendo e no meio da tua caminhada você está vivendo no ano e uma pessoa faz uma obra de feitiço contra você, lá, magia negra, querendo destruir teu casamento, sei lá o que. Amém? Nós estamos na intercessão sem saber, sem precisar de revelação, né? Nós ficamos sabendo aqui através do Espírito Santo que você está passando por isso ou por aquilo. Não. Todo mês nós já vamos decretar a quebra dessas maldições, a quebra de toda palavra contrária, a destruição de tudo aquilo que foi enviado para a sua vida. Amém? E isso nós vamos fazer, por exemplo, todo dia 15. Tá? Estou fazendo essa aula agora porque agora o Espírito Santo falou, agora você vai colocar as igrejas, você vai colocar naquele caderno, fica aqui dentro do tabernáculo, todo dia 15 vocês vão orar por todas essas pessoas, só vai receber, entendeu? A oração direta, quem está debaixo. Então nós vamos fazer uma lista de reprodução só das pessoas que estão cobertas e vamos mandar para as famílias, para todos, e nós vamos ficar decretando aquilo todo mês. Vocês vão ver o tamanho do poder da oração. Se com oração, com intercessão, peso de oração, a gente viu na Bíblia muros caírem, prisões sendo arrebentadas, né? Que nem tinha pessoas que iam para a forca num dia, depois de 3 dias, mudar toda a história de um povo inteiro, gente sendo liberta, pessoas saindo do cativeiro e se tornando ricas do dia para a noite, que nem aconteceu em Êxodo. Amém? Se nós vemos essas coisas na Bíblia, nós vamos gerar. Pessoas que não têm filhos, querem ter filhos, nós vamos gerar isso. Amém? E vamos, se você crê, se você é crente, você vai tomar posse daqui, você vai dizer amém. Onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra, será concordado no céu. Então quer dizer, não vai dar tempo que Satanás fica fazendo coisas para você. Nós estamos quebrando todo mês, quebrando e projetando. Você vai recebendo aquilo na tua casa. Porque uma das ordens do Senhor para nós foi: você começa a prosperar o povo. Usa aquilo que aprendeu, usa a autoridade que tem, dá a cobertura, mas faça isso acontecer, faça o povo receber do lado de lá. Amém? E nós vamos, 1 Coríntios 9, 11, aqui. Nós vamos fazer isso. Nós já conseguimos, com o apostolado, eu só sou apóstolo há 3 anos. Amém? Quase 3 anos. Não, já 3 anos. Né? Quando a pessoa é ungida apóstola, ela tem que entender que mudou o chamado dela. Ela era profeta, ela era pastor, aí ela foi ungida apóstola. Aí ela vai ter outras coisas para fazerem. Amém?
uma coisa que sumiu da minha vida foram as visitas nas casas. Comecei a não cuidar tanto de ovelhas para cuidar de pastores, fazer discípulos, fundar igrejas, ungir pessoas. Mudou totalmente o chamado, os comandos do Espírito Santo mudaram todos. E eu entendi isso, eu falei, eu não posso continuar. Corri fazer a minha parte, corri ler, corri entender, amém? Tem apóstolos simplesmente se intitularam, se ungiram, sei lá como, não, o meu foi... Eu tenho uma pedrinha, vou mostrar para vocês. Eu escrevi naquela pedrinha verde, Deus me chamou de apóstolo. Um dia eu falei, apóstolo, Deus, eu não queria muito menos ser crente, nem pastor, e de repente eu estou no meio disso, e agora o Senhor me chama de apóstolo. Catei aquela pedrinha e escrevi Ronaldo Drogovic, apóstolo, e coloquei um ponto de interrogação, com aquelas canetas que se escrevem em CD, até o nome, né? Não é esferográfico, é outro nome. E escrevi naquela pedrinha e coloquei em cima do meu armário ali, eu passei sempre. 3 anos depois, o que acontece? Some o ponto de interrogação, aparece um apóstolo por aqui e me unge apóstolo. Amém? Então nós estamos conquistando essas coisas, fomos vendo Deus abrindo o selo, sem pedir, sem ter ansiedade, mas Ele liberando e falando, faça assim, faça assado, vai para tal lugar. Tudo que a gente faz é sem cobrar. Amém? A gente vai para os lugares, quanto você custa? Eu falo, não custo, cara. A gente pagou um preço grande, sim, dá vontade de falar um valor, né? Mas daí as igrejas não podem pagar, os famintos estão lá, a gente precisa levar. Os pequeninos do Senhor não podem ficar de fora. Amém? Aí fizemos o Senhor falou, comece uma escola de profetas online no YouTube, deixa aberto para todo mundo ver. Quanta gente falou, pô, coloca lá para você ganhar algum dinheiro. Eu falo, o Espírito Santo pediu que não. Então tá aberto, tá liberado, quem quiser ver, vai lá ver. Né? Até quando vocês vão fazer? Eu tenho certeza que nós vamos fazer aquilo até enjoar, até a hora que Deus fala, para. Amém? Porque eles vão passar de 100 aulas, vamos embora aqui. Amém? Um monte de gente me ligando, eu falo, puxa, mudou minha vida aqui, uma informação, que se der para juntar as peças dos quebra-cabeça e ser útil na vida das pessoas, é ótimo as pessoas se juntarem e falam, puxa, vamos por aqui, vamos por lá, para trazer o avivamento, a gente tem que colocar isso para as pessoas. Amém? Não podemos colocar obstáculos para quem quiser ver. Deus quer levantar, às vezes, uma pessoa que hoje é satanista, é um bruxo lá, e aí Deus quer levantar. E vai fazer o quê? Deixa ela ouvir. Deus vai pegar ela. Amém? Pode ser depois vai ser um maior avivalista, né, no nosso meio. Então Deus diz, faça discípulos, ensine tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Mateus 28:19. Amém? Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Quer dizer, se você recebe algo tremendo do céu, você vai esconder para você. Eu vejo tremendos canais de televisão com milagres, faz cura para cá, cura para lá. Pergunta se um obreiro faz. É sério, amados, pergunta se um obreiro está fazendo. A gente chega lá, a gente entrega até o final, é assim, ó, que faz. Põe a mão aqui, ó. Pô, e a pessoa, pá, pô, curada, pô, batizada, pô, que é isso? Falei, por isso se chama escola de profetas, enquanto tem gente rindo, né? Pô, escola de profetas, lógico que é escola de profetas, está ensinando o beabá pro povo. Alguns dessa altura já eram para ser mestres, mas tem que receber ainda alguma coisa que parece ser mais arroz e feijão, mas na verdade não é. Parece ser leite, mas não é. É o que vai levar você aos altos níveis, é esse caminho de poder de Deus, o evangelho de poder que Paulo disse, eu não vinha a voz com palavras persuasivas de sabedoria humana. Amém? Mas às vezes você está tão engessado com a religião, vendas nos olhos, amém? Não consegue enxergar. Quando você entra debaixo de outra capa, outra cobertura, tem pessoas que estão em outros níveis. Quando você pensa, você vai encontrar o quê? Leveza. Você não vai encontrar obstáculos, você não vai encontrar objeção, você não vai encontrar uma parede ali. Você vai encontrar o caminho aberto para você passar. E ensino para você ser empurrado para lá. Vai. Nós estamos profetizando que você vai ser usado dobro. Vai, some, meu querido. Voa. Amém? Mas quer dizer, para a escola de profetas online a gente não cobra nada. Eu ia fazer um trabalho, fiz o treinamento que você pode entrar no site e baixar todo mês, né, de treinamento Águas Profundas, demora 2 anos, 25 horas por mês, né? A qual as pessoas que fizerem isso aí vão explodir de conhecimento, né? Só na área que precisa, né? Logo nós vamos lançar uma faculdade, tá?
Não é teologia, não, é mantologia. Vocês vão ver que vai vir, tá? Vai ser forte, mas ainda está em desenvolvimento, juntando as peças para poder acontecer. Então o que acontece? Quando você tem essa cobertura que vai te gerar leveza, vai bloquear os ataques diretos do principado para a tua vida. Se tiver uma potestade parada em cima da tua igreja, o Senhor nos mostrar, nós vamos mostrar como mover. Não tem como você destruir principado, não tem como você destruir potestade, não tem como você destruir demônio, amém? Tem como você destruir setas, amém? Não é chegado o tempo de você destruir nada disso, mas você consegue entrar em peleja e relocar. Você consegue fazer atos proféticos com pedras, sal, suco de uva, azeite, água e farinha de trigo, e liberar mantos sobre a igreja, amém? Tirar capa de miséria, podemos fazer um monte de coisas, mas falei, pai, eu estou trabalhando para todo mundo, o treinamento Águas Profundas vai colocar um valor por mês, o Espírito Santo pediu para mim, se eu deixar meus pequeninos de fora. Quando eu catei o celular e mandei áudio para todo mundo falando que não ia mais ser obrigatoriedade da cobrança, no primeiro mês, o que aconteceu? Eu vi um raio entrando, passando dentro da minha casa, parando do meu lado, e pá, em alta tensão, parou ali. Nunca vi uma visão dessa. Parou do meu lado, fiquei todo arrepiado. Falei, Deus, que coisa linda, que é isso? Deus falou, pela tua obediência, liberei mais um anjo para andar contigo. Falei, meu Deus, tem dado ordem para o anjo que faz coisa na igreja, né, que os outros anjos que andam com a gente não fazem. É um anjo especial. Deus não disse todas as coisas, mas contou até o nome. Tremendo por obediência, amados. Então quer dizer, mas chegou no momento agora, nós precisamos montar mais bases. Nós precisamos também de ajuda. E sem honra não tem como você entrar debaixo de capa nenhuma. Amém? Pega a tua Bíblia, abre ela em 1 Coríntios 9, 11. Vê se o que eu estou dizendo é real ou não. Ó. Vamos entrar em 1 Coríntios 9, 10, no meio do versículo, diz assim: pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas da semente, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós, olhem, prestem bem atenção, se nós semeamos entre vós verdades espirituais, essa capa, seria pedir muito colhemos alguns de vossos bens materiais? Amém, amados? Então quer dizer, se alguém disser que o Comando Águia está pregando por dinheiro, é mentira, porque a gente recebe oferta quando a gente vai nos lugares, que a gente vive do altar. Amém? Mas tem outros planos que o Senhor deu para nós agora, coisas grandes, e eu preciso realizá-las. Amém? Então, as pessoas agora que nós vamos colocar debaixo da cobertura, elas vão andar lado a lado, elas vão querer que o comando avance, elas vão querer que as bases todas, já são 20, em um ano, 20 bases. Deus falou, espere um tempo. Eu abri 3 igrejas, uma época. O Senhor falou, fecha, não é tempo. Fechei e fiquei só com uma que Ele mandou, né? Aí esperamos um tempo, Ele falou, agora é tempo de abrir. Abriu 20 um ano. Amém? Todas essas bases também não enviam redismo para mim, tá? Nem para o comando. Então o Comando Águia conseguiu uma capa, autoridade, está conseguindo levar o avivamento. Não fazemos corpo mole para ir, sabe? Temos ido no lugar, eu acabei de voltar do Complexo da Maré, que eu amo o apóstolo Pedro e a turma dele lá. Vamos fazer um trabalho violento lá dia 14 de julho. Nós conseguimos um caminhão de som imenso, lá no meio da maior favela da América Latina, onde é cheio de gente boa. Amém? O Senhor Jesus quer ganhar aquele povo para Ele. Então nós vamos fazer um mega trabalho lá, tá? Naquele lugar. Então vamos no presídio daqui 15 dias, fazer escola de profetas dentro do presídio. Então quer dizer, nós não poupamos esforço nenhum. 255 vezes no ano já pregamos, fora os cultos aqui em Maringá, fora os cultos nas igrejas nossas, fora as outras agendas. Amém? Então quer dizer, estamos, a minha casa, se eu mostrar para vocês como é que fica a sala onde encosta as malas, pega a roupa, põe roupa. Não era para ter roupa na sala, mas meu Deus, a gente só visita a casa. A casa, eu falei, é até injusto pagar aluguel daqui, porque só aparece aqui para pôr as coisas dentro da mala. Então quer dizer, nós trabalhamos para o reino. Amém?
Todo mundo tem umas igrejinhas abertas, pede redismo. Nós não. Deixa elas crescerem. Elas precisam crescer. Amém? Mas Deus falou comigo, sem honra eles também não vão crescer. Eles precisam honrar. Quem está debaixo da cobertura vai desfrutar da capa. Vamos caminhar todos juntos em unidade, como as 12 tribos de Israel. Amém? E vocês estão semeando. Amém? Nós vamos estar semeando coisas espirituais e vocês vão estar semeando coisas materiais. Todo mês você vai mandar a tua honra. Ah, mas tem um preço. De jeito nenhum, amados. A realidade de cada pessoa é uma. De cada família é uma. De cada empresa é uma. De cada igreja é uma. Tem igrejas enormes que pode te mandar uma honra todo mês. Amém? Para você poder. Eles vão estar semeando missionários. Nós somos missionários. Estamos correndo, fazendo a obra. Amém? Ativando. Se eu for falar para vocês quantas pessoas foram curadas este ano, passaram de 3.000 pessoas curadas. Queridos, centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, milhares de pessoas ativadas, recebendo transferência, recebendo a verdade, né, a pregação. Tem lugares que você vai que é bonito, que é legal, tem lugares que é difícil, tem lugares que é terrível, né? A gente pega o carro, corta o Brasil no meio, às vezes vai de avião, às vezes pega ônibus, às vezes vai de carona, tem todo tipo de situações, amém? Mas quando ligam para nós e perguntam, como é que faz para vir e tal, nossa igreja é pequena, não tem jeito, amado, sempre a gente dá um jeito, né? Deus nunca falou para nós, fique por causa de condições. Deus pode dizer para nós não irmos num lugar por causa dele estar em desaprovação com alguma coisa nesse lugar. Tem 3 agendas que nós vimos que Deus realmente não permitiu estar lá, sabe? Mas Deus agora começou a abrir para fora do Brasil também. Então como não irmos, né? O pessoal está clamando por avivamento. Diz que Deus dá água para o sedento. Às vezes Ele dá água enviando uma pessoa que sabe o caminho ou tem o que impartir, vai liberar a capa ali, e aquilo vai mudar a situação daquela igreja, daquela região. Então vai afetar o mundo espiritual, porque vai interferir no acesso que os demônios têm na vida dessas pessoas, dessas igrejas, dessas casas, dessas empresas, dessas famílias. Amém? Nós vamos estar bloqueando o agir de Satanás, né, todos os meses. Se a pessoa consegue fazer, alguém consegue fazer algo contra a sua vida no mês, no outro mês nós estamos quebrando. Amém? Tem pessoas que com maldições aí chegam a passar para a próxima geração, porque ninguém destruiu. E às vezes você não tem esse cuidado. Então nós vamos estar destruindo as maldições, destruindo as palavras contrárias, né? Diz que sem causa não pega, mas a gente acaba abrindo brechas, a gente acaba vacilando, né? Então a gente quer cobrir, mas cobrir mesmo. Orar e mandar áudio para você e falar, estamos cobrindo. As pessoas, tem algumas pessoas que mandam dízimo para nós. Amém? As pessoas já começaram a falar, nossa, estou vendo a diferença, estou já colhendo. Outras pessoas, eu não tinha esse hábito e comecei a fazer com vocês, já mudou aqui minha casa, mudou minha vida, né? Yom Kippur nós já fizemos muitas quebras lá também. Teve pessoas que nem o Ricardo, amigo nosso, de Votuporanga, ele vende copos personalizados, né? As maiores encomendas de 500, às vezes 1.000 copos. Esses dias pegou uma de 12.000 copos para uma rede grande, né? Ele disse que surpreendeu muito ele, foi muito acima da expectativa, né? Então o Senhor pede que a gente trabalhe, amém? Entrando no espiritual, quebrando aquilo que está amarrando, né? E projetando, o nome certo é esse, projetando com palavras para que você possa fluir. As palavras têm poder e Deus deu autoridade para nós, a gente vai e fica decretando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, amém? Se Deus passar alguma profecia, alguma coisa, com certeza tem um contato, a gente já manda,
mas a gente precisa ter o teu nome no livro de oração. Amém? Fala, vou entrar, põe meu nome aí, nós vamos fazer uma oração geral, colocar todas as pessoas, fazer uma oração geral para todo mundo, colocando todo mundo debaixo da cobertura, e no outro dia a gente faz outra oração geral com as outras pessoas que entraram, e assim vamos ver quem vai estar junto conosco e quem não vai estar. Amém? Por que isso? Porque a turma diz, eu comecei a... Simplesmente começou a me mandar áudios, comecei a ver as aulas da escola, já comecei a operar alguns sinais. Nós queremos que você opere centenas de sinais, nós queremos que você exploda o seu ministério, que você viaje a terra toda falando, o avivamento acontece através da minha vida. Amém? Mas tem pessoas que querem dar um jeitinho brasileiro, só querem sempre, me dá, sabe? Nunca querem, falam, não, eu vou honrar, porque eu honrando, Deus vai, quem dá, recebe de volta outra medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, para que isso aumente ainda mais na sua vida, você precisa, amém? Entrar nessa, colocar na tua consciência, eu também preciso gerar uma honra, né? A unção que você recebe é a unção que você honra. Se sem honra você vai receber uma porção e está feliz, imagine se você receber todo mês. E oração, e a gente fazendo isso. O que acontece? A mudança nas tuas finanças vai gerar muito mais do que aquilo que você vai estar honrando. Amém? Mas só pensa assim, cabeça de discípulo. Só quem tem a mente aberta mesmo para poder enxergar o mundo espiritual. De entender que tem uma semente, quando ela é colocada no solo, em terra fértil, ela sobe até na presença do Senhor, Deus dá para você o crescimento daquela semente, quando volta para você, volta uma colheita. E se você não quebrar o ciclo, sempre pegar a colheita e plantar uma semente, amém? Nós vamos ver todo mundo prosperar. Nada de miséria na casa de ninguém. Amém? E você vai estar proporcionando o avivamento. No teu coração vai ter o quê? Pai, diz que do Senhor ninguém zomba. Tudo que eu planto eu vou colher. Você está semeando avivamento na vida das pessoas, você vai colher o quê? Avivamento na sua. Que Deus te dê sonhos proféticos, visões, que Deus te dê, sabe? Deixa você ser usado junto com os anjos, que você veja os anjos, caia as pedrinhas na sua casa, né? O que nós estamos pegando de pedrinhas, amém? Por aí, aqui tem algumas, mas elas são tipo assim, Ora, calabarabalabachana. Vamos ver se consegue pegar aqui. Filho, papai está gravando uma aula. Dá licença, só um pouquinho. Papai está gravando uma aula. Tá bom? Estão vendo, queridos? Elas são assim, Os anjos soltam elas das roupas deles. Amém? Eu não sei quanto vale, tá? Esse diamante aqui. Amém? Só sei que ele não pode ser vendido. Amém? Vamos ver se focaliza melhor. Olha lá. Amém? Aleluia. Deixa eu ver se tem penas de anjos aqui para me mostrar para vocês. Santo, santo, santo é o nome do Cordeiro. Filhinho, me ajuda aqui, papai derrubou a pena da mamãe. A pena do anjo. Coisa do pai. Aqui, Achei mais uma pedrinha agora. Aqui, Aleluia. Caiu. Pera aí, gente. Pera aí. Isso aqui já perguntamos para veterinários. Não existe pena igual essa. Caindo das asas dos anjos. Elas dançam no louvor, Quer ver? Achou, filho? Põe aqui então. Papai vai continuar a aula, tá bom? Licença pro papai, que você nunca entrou numa aula, mas essa você entrou. Eu posso pegar? Pode. Deixa eu mudar um pouquinho aqui, que eu desregulei tudo para mostrar a pedrinha para vocês. Amém? Então, meus queridos,
Nós estaremos cobrindo, seja a sua casa, seja você, seja a sua empresa, seja a sua igreja, amém? Nós vamos estar cobrindo a partir de hoje, tá? Quem quiser receber, amém? É só entrar em contato comigo. O telefone, é tudo comigo, amados. Tem que ser comigo porque é eu que estou gerando como cabeça, amém? O anjo. Aí tem minha esposa junto e aí vem a equipe, depois vem os soldados. Então, nós queremos montar o Centro Nacional de Avivamento para treinamento de missionários, pastores, amém? Vamos treinar em todas as áreas. Temos esse plano da faculdade que nem era para mim estar falando aqui agora, tá? Vai acontecer, amém? O livro já vai ser lançado, já temos as aulas no YouTube, temos o treinamento Águas Profundas no site. Então, quer dizer, nós vamos disponibilizar todos os mecanismos para o avivamento, amém? Mas uma coisa nós não temos ainda, é parceiros, tá, que queiram ajudar a financiar isso aí tudo. Então, como é que nós podemos... Eu pedi para o Espírito Santo bastante tempo. Falei, Espírito Santo, como é que eu vou conseguir, amém? Esses parceiros, esses príncipes que vão estar nos ajudando. Falou, filho, você gera a capa, amém? Você vai profetizar sobre a vida deles todo mês. E eles vão, que nem diz aqui na palavra, né, você vai estar semeando verdades espirituais sobre a vida deles, e eles vão estar recompensando você. Quer ver? Aleluias! Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Amém? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida. Amém? Então, amados, nós suportamos tudo para poder agradar o Senhor. Não queremos receber esse título de mercenários, pessoas que estão vendendo alguma coisa. Não, nós queremos ajudar o reino e fazemos tudo em prol disso. Não é uma história que começou agora. Não fomos treinados por homens, né? Fomos treinados pelo Espírito Santo, né? Na mata, em montes, né? Depois recebemos impartições também, isso ajuda, mas amados, já tem um projeto velho de Deus lá atrás, entendeu? E ele está se cumprindo. E nós precisamos montar uma base grande, tá? E provavelmente vai ser em Curitiba. Então eu preciso de colaboradores, eu preciso de pessoas. Aquilo que eu tenho eu dou e dou em dobro. Amém? Aquilo que nós temos, né? Mas nós precisamos de guerreiros que caminhem junto, falando, ó, eu vou me esforçar aqui para dar uma força aí para você também. Se tiver 10 pessoas ajudando é uma coisa, se tiver 1000 pessoas ajudando é outra coisa. Amém? Então nós não cobramos em nada. E nem nisso nós vamos colocar um preço. Mas que você possa todo mês, que você que quer entrar, falou, eu vou entrar, todo mês eu vou gerar algo aqui no meu coração junto com o Espírito Santo e vou enviar. Amém? A gente sabe que o Brasil tem altos e baixos, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela está em vigor, diferente do Brasil, diferente do presidente, da presidenta, de quem tiver no poder, a palavra de Deus vai se cumprir. Se obedecer, comereis o melhor dessa terra. Né? Se você semear nesse ministério, com certeza você vai colher, amém? Surpresas na tua vida, assim como o Ricardo. Nunca viu nem uma encomenda de mais de 1000 copos, viu uma de 12.000, né? Pessoas que pegaram farinha, que a gente unge as pessoas com farinha de trigo, depois de ungir com azeite, unge com farinha de trigo, fazendo ato profético, pedindo para Deus abrir portas, ó, prosperidade financeira, prosperidade bíblica, amém? Nós não estamos em cima disso, sabe? Pedindo para você, né, para você tirar toda a sua lã. Não, pedindo para você que se você plantar aqui, nós vamos projetar em cima desse sangue derramado, dessa semente que você plantou, e com certeza Deus vai bradar no teu ministério, na tua casa, na tua empresa, amém? É bíblico, amém? A gente está cobrindo uns aos outros e nós vamos estar cobrindo você. O Comando Árabe hoje é um ministério que ele já entrou em 90% dos estados brasileiros, já temos para fora do Brasil também, tá? Nós temos aí centenas de soldados que estão juntos. Esses soldados vão estar orando,
também para que cada uma das pessoas cobertas venha prosperar em todas as áreas, no físico, no emocional, financeiro e espiritual. Amém? Você vai estar cooperando com o avivamento, tá joia? Você vai estar levando-nos, tá, em lugares que ninguém quer ir. Tem lugares que nós somos, que eu disse, pai, esse aqui é o Vale de Ossos Secos, foi por isso mesmo. Eu trouxe que você vai profetizar. Amém? Nós precisamos montar mais bases, nós precisamos estar em mais lugares, nós precisamos quebrar a religião, nós precisamos mostrar para as pessoas quão grandes coisas Deus quer fazer, mas Ele está, na maioria das igrejas, guardado dentro da caixinha de sapato. E nós estamos levantando soldados porque não é um ou dois que vão fazer, são centenas, são milhares que vão fazer. Amém? Se você já é um soldado, você está conosco, saiba, quando você gerar essa honra, toda a tua vida vai mudar. Amém? Isso é que nós acreditamos, lemos, seguimos, tá? Vivemos e pregamos. Tá? A gente sabe que para a gente receber cada uma também das impartições teve que se gerar, amém? Uma honra para a gente poder receber. Algumas foram bem altas, tá? E eu digo para você que se você fizer, as coisas vão deslanchar na tua vida. Feche os teus olhos onde você está. Antes disso, anote o telefone 44-99928-3030, tá bom? Eu me esforço muito para responder as pessoas o mais rápido possível, tá? Mas tem centenas de mensagens, então não se acanhe se eu demorar um pouquinho, nem me julgue, espera aí que vai ser respondido, tá? Tem pessoas que mandam áudios grandes, não é toda hora que dá para ver isso aí, família, ministério, pastores ligando, tá bom? Mas nós vamos atender todo mundo em nome de Jesus. Querido Deus amado e santo, Senhor, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por cada vida que está assistindo, que o Senhor venha, papai, a testificar se é real o que eu estou dizendo, se é falso no coração de cada um que tem o Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo serão peças-chave para o avivamento, príncipes e princesas, Senhor Jesus, que estarão cooperando, meu Pai, para o ID. Se tem missionários querendo levar a verdade, Senhor, somos nós. Então, em nome de Jesus, eu te peço, entre em todas as áreas dessas vidas. E em nome de Jesus, meu Pai, abençoa esse casamento, abençoa essa família, esses filhos, abençoa esses negócios, abençoa, meu Pai, a saúde, abençoa o emocional, abençoa, Senhor Jesus, meu Pai, a conta bancária, abençoa, meu Pai, que as portas se abram, ó meu Deus, diante deles, em nome de Jesus, e que o espiritual, meu Pai, os céus estejam rasgados e abertos sobre cada um dos teus filhos. E assim eu creio e declaro, meu Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá tchau lá, vai lá. Tchau. O Deus do impossível veio transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus o sobrenatural. Onde são os que creem? Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Shalom, queridos, que é o apóstolo Ronaldo, Comando Águia. Estamos aqui sobre o Monte Anhangá, ó. Tá vendo lá? Isso aqui faz parte do preço da unção. Você viu tudo que você tem visto nos vídeos, no canal, milagres, maravilhas, é a promessa de Jesus. Quero dizer para vocês que nós estamos treinando pessoas já há 11 anos, amém?
pessoas de diversas nações, são discípulos, homens e mulheres de Deus, não precisam ser pastores ou padres ou líderes espirituais para poder operar todas essas coisas. Tá bem? Nós damos mentoria para você, treinamentos, material para você poder entrar nessas regiões celestiais, com os dons certos, com unção de alto nível, para você poder operar maravilhas e milagres. Então eu te convido, mentoria custa só R$100 por mês, tá? Você vai fazer parte, você vai receber um treinamento por mês e as mentorias ao vivo, onde dá para você perguntar, dá para você tirar as suas dúvidas, você vai estar num ambiente onde tem muitas pessoas que operam também e com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. Nada de ficar na igreja sem operar nada. Você vai ficar muito entusiasmado, muito feliz com tudo aquilo que vai ser feito através das tuas mãos. Jesus diz que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai operar libertação, você vai ter sonhos proféticos, você vai ver cada vez mais coisas acontecendo. Então, vem para a mentoria, tá? Entre no nosso WhatsApp, que é 44999283030. Chama lá o pessoal da equipe, falou, eu quero fazer parte da mentoria. E o Pix também é esse celular, tá? Você manda lá o comprovantezinho, já te coloca dentro do grupo. Você vai entrar dentro de uma pasta do Google Drive que você pode baixar todo o material, tá? Tem livros, muitos, audiobooks. Tem fundos musicais para você poder orar, que são cheios da unção para você poder entrar, tá? E ter muita intimidade com Deus, para você entender como é a voz de Deus, como discernir a voz do inimigo e a voz da tua alma. E aí você vai começar a operar maravilhas e milagres, coisas ainda maiores. Aí você pode vir até na base do Comando AG, que uma vez por mês em Curitiba tem treinamento e uma vez por mês em São Paulo. E aí nós vamos impor as mãos sobre você também e liberar os dons espirituais. E você vai ser cada vez mais usado por Deus, tá? Isso é garantido, apóstolo? É garantido. Todas as pessoas treinadas começam a operar muitas coisas. Então vem, eu te chamo. Vem em nome de Jesus para essa mentoria. Tá bem? Até mais. Tchau, tchau.